Já tá no... Ah, tá. Já tá no Facebook. Então, show. Bom, meninas, boa noite para todas vocês. A sala vai enchendo aos pouquinhos. A gente está com 24 pessoas aí já. Que delícia ter vocês em mais uma noite nesse projeto. Todas as quartas-feiras, a gente já está tradicionalmente num momento aberto para clientes, né? Então, a gente abre essa quarta-feira para vocês trazerem clientes normalmente para as aulas de make, né? E aí a Isa, sabiamente, deu a ideia para a gente de trazer outros temas também, né? Para agregar não só desenvolvimento pessoal para todas nós, né? Porque a gente também aprende e cresce com tudo que a gente ouve de outros profissionais, mas também para a gente oferecer esse diferencial para as nossas clientes, tá? Então, hoje a gente está inaugurando esse quadro, vamos dizer assim, de uma vez por mês, a gente ter uma convidada, uma pessoa, uma profissional de outra área, para falar sobre a expertise dela e poder contribuir com o nosso desenvolvimento das nossas clientes, tá? E aí, quando eu lancei esse projeto, como eu já falei para vocês, sou psicóloga de formação, né? E eu lancei esse projeto no grupo da minha faculdade, que eu falei, lá não tem lugar melhor, assim, de profissionais para falar sobre vários temas diversos, né? E aí a Milene se prontificou a trazer esse tema que também faz muito sentido nesse momento, que são as mães no home office, né? A quarentena, a pandemia trouxe outro formato para os tipos de trabalho, e ela gentilmente faz um trabalho com mães, né, na questão da maternidade, e aí a gente pensou que esse seria um tema bem interessante para todos vocês, já que a maioria do nosso público são mulheres, a maioria de vocês são mães, eu ainda não sou mãe, né, de humano, só de cachorro, mas a gente lida com isso o tempo todo, então mesmo quem não é mãe vai ter aqui um conteúdo legal para agregar no momento que for, ou se não desejar ser, para contribuir com as clientes, com as consultoras, eu acho que ter esse conteúdo aí sempre para contribuir, por mais que não seja a tua realidade, torna você também uma pessoa diferente, uma pessoa especial, porque você começa a criar empatia com a situação que ela vive, tá? Então, a Milene fez faculdade comigo, ela vai contar um pouquinho aí, né, quem é ela, para vocês conhecerem, e a gente pensou hoje num formato mais de bate-papo. Então, ela vai conduzir aí essa conversa, quem quiser abrir as câmerazinhas, os microfones vocês abram quando forem conversar, quando ela fizer alguma pergunta, porque senão começa todo mundo a abrir o microfone e fica aquele auê de ruídos, né? Então, quando a gente começar essa interação bate-papo, vocês vão abrir nos microfones, tá bom? Com você, Mi. Dá o show aí. Cris, obrigada. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou me sentindo honrada de ser a primeira a abrir um espaço especial. Então, coração para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. Como a Cris falou, a gente estudou juntas na faculdade, nos formamos em 2009, né, Cris? 2009, né? 2009. E de lá para cá eu construí uma carreira que eu tenho muito orgulho dela, com desenvolvimento de pessoas. Trabalhei em grandes empresas como... Vou falar alguns produtos para vocês poderem conhecer. O Veja Multiuso, o Bom Ar, o Vanish. Então, trabalhei lá na Rect Benkiser. Trabalhei no Banco Verde, que é o Banco Real. Trabalhei na Scania, que faz caminhão. E a última que eu trabalhei foi a Takeda, que faz Neosaldine, Parema, Chantinon. Agora vendeu, né? Mas, por enquanto, ainda é da Takeda. E fiquei 8 anos na Takeda, no total aí que eu trabalhei RH 15 anos, sempre com clima, com grupos, fazendo muitos trabalhos para desenvolver liderança, desenvolver pessoas. E aí de lá para cá me tornei mãe. E com essa mudança da maternidade, algo despertou em mim. E esse algo que despertou era: quem estou formando? Que ser humano estou formando?
que propósito de vida eu quero que minhas filhas tenham, valores de vida que elas queiram, que elas adquiram dentro delas. Como que está acontecendo isso, né? O que elas valorizam, o que elas não valorizam? E eu percebi que eu não tinha qualidade de tempo com elas. Eu trabalhava das 6:30 da manhã, eu saía de casa, deixava na escolinha, depois a minha mãe pegava elas e eu buscava quase 10 da noite, porque eu trabalhava bem longe. E aí, com esse processo, eu acabei percebendo que eu não estava trabalhando o meu próprio propósito de vida, que era criar seres humanos para um mundo, seres humanos íntegros, seres humanos com valores que eu acreditava, eu via que eu poderia estar mais próxima delas e transmitir mais os meus valores, as minhas crenças para elas. E aí abri uma empresa nesse meio caminho, porque, né, ser sua mãe também me faltava alguma coisa. Essa empresa chama Progresso Humano. E com essa empresa eu tenho feito alguns trabalhos mais voltado para coaching, para mentoria, e também para algumas ações de recursos humanos para startup, alguns trabalhos com empresa da área de saúde, como Care Plus, Unimed, etc. E aí, quando a gente fala desse tema, que é mães no home office, eu acho que é uma coisa que para algumas já era natural acontecer, mas com a pandemia caiu na cabeça de várias, né? Então, para a gente começar, eu queria que, sim, se vocês, quem puder abrir a câmera para eu poder vê-las, quem puder levantar a mão e contar, pós-pandemia, quem que aumentou o fluxo de home office, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu pé junto também. Levanta o pé. Maravilha. E aí, assim, eu queria fazer uma pergunta. Tá fácil, gente? Tá não, né? Acho que o dia Não, que nem um tem pouco umas fácil. 48 horas. É, E olha lá ainda. exato. Eu demorei para acostumar, agora que eu estou acostumando, mas eu gostava mais do outro jeito. Eu demorei Não pra nego, acostumar. né? Não nego. Agora eu- A outra vida era melhor, né? Era mais Eu fácil demorei trabalhar na rua, né? Agora eu acostumei e não quero voltar mais pra rua. Aí sim, hein? Aí sim. Eu vejo um lado bom, mas em contrapartida tem alguns momentos que é complicado, porque fica tudo meio que junto e misturado, né? Eu tô às vezes analisando um contrato e tem que parar para correr, para acudir a criança que está no banheiro, ou fazer qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o assunto. Aí torna o raciocínio, voltar lá desde o início. Não é muito simples, Eu não. tava numa reunião hoje e aí a minha filha pulou da cama e quebrou o dente. Simples assim. Então, é essas coisinhas. E no meio também, às vezes, mãe, limpa o cocô, não sei o quê. Olha, eu tô vendo o chat e assim, é muito legal vocês interagirem aqui comigo. Eu também vou dando link com o chat, porque eu acredito, sempre trabalhei com grupos, é a minha força. Eu tive o prazer, né, de liderar alguns projetos dentro das empresas que eu trabalhei. E a Takeda hoje ela é certificada nacionalmente por práticas de recursos humanos. Foi um projeto que eu cuidei. A questão de mentoria é um projeto que foi destaque na época, foi um programa que eu implementei. E por que eu gosto tanto disso? Porque eu acho que a questão de grupo, dessa questão da gente trocar, da gente trazer aqui, amplia o nosso consciente. Então, eu não preciso ficar com um PowerPoint aqui atrás, ditando regras para vocês. Porque vocês já vivem, e o mundo de vocês que é o mundo verdadeiro. E é dentro disso que a gente vai trabalhar hoje, é dentro disso que a gente vai discutir hoje. Sobre essas angústias que estão dentro do nosso momento, né? De mães no home office, mulheres no home office, acho que a maioria aqui está no home office, algumas não sei se já voltaram à rotina, mas mesmo quem não tenha filho, pessoas que estão no home office,
muita coisa mudou. E muita coisa mudou para o bem, e muitas coisas pioraram. E é real, as pessoas estão realmente sentindo muita mudança. Tem uma pesquisa que foi feita agora pela FIA, 63%, houve 63% de aumento de casos de crise de ansiedade no momento da pandemia. Por quê? Porque as pessoas se viram com recursos limitados, tendo que dar conta de tudo. E hoje eu ouvi uma pessoa falando que saiu de moda em 2020 dar conta de tudo. Vocês concordam comigo? Eu acho que em casa, Milene, você perde o foco muito rápido. Se você não tiver um hiperfoco, você acaba se distraindo muito rápido. Muito. É alguma coisa que te chama para cá resolver da casa, é o porteiro que interfona, é uma consultora que te chama. Você tá ali, você lembra de outra coisa. Então, isso eu acho que é um dos maiores desafios. A E rotina também é um grande conciliar a sua desafio. rotina, né, com outras pessoas da casa. Eu não tenho Exato. filhos, mas o meu marido não trabalhava em casa, ele trabalhava fora. Foi pouco tempo, né? Mas aí agora ele está em casa, então a gente meio que tem que conciliar a rotina. Vamos almoçar, vamos tomar café. Antes eu fazia qualquer hora, ou às vezes nem fazia, né? Então aí agora você tem que conciliar a rotina com todas as pessoas que estão na casa também, né? Exato. Até os bichos estão achando ruim. Até os bichos estão achando ruim, é verdade. Eu não sei se tá vocês têm indignado. bebês em casa, mas até os bebês sentem, porque eles são esponjas, né? Então eles sentem isso também. O meu tá tendo aula pela manhã e tem que ficar o tempo todo, porque senão ele não faz aula. Ele fica jogando. Aí tem que ficar. Por exemplo, na escola, ele estaria com o professor fazendo aula, e comigo não, né? Eu sou a mãe. Mas aí tem que ficar. Então é a manhã inteira por conta dele, faz. Ainda tem Ou seja, essa. então, Fabrícia, você sabe que dentro da sua rotina, para que você tenha um sentimento de realização ao final do dia, você sabe que não dá, provavelmente, para agendar coisas do seu trabalho no momento que você está cuidando da escola do seu filho. Porque uma coisa vai competir com outra e você precisa escolher. Então, uma coisa muito importante nesse momento de home office é a gente entender qual que é o histórico de rotina que vem dentro da nossa casa, quais são as demandas que vêm dentro da nossa casa, o que se repete, o que não se repete. Então, todo dia a gente tem que almoçar, todo dia a gente tem que jantar, tomar café, alguns fazem lanche da tarde, alguns ceiam. Quais os horários que eu posso encaixar dentro disso? Qual horário que eu preciso parar de cuidar do meu trabalho e cuidar das outras pessoas que estão comigo? Em que momentos que eu posso cuidar de mim fora trabalho? Em que momentos que eu posso cuidar do meu marido e da minha relação de casal? Então, tudo isso a gente tem que pensar nesse momento novo, e eu vou trazer uma dica de ouro para vocês, que é a questão da produtividade, que é: peguem um caderno, né? E nesse caderno façam uma anotação. Se vocês quiserem, eu até mando um exemplo para vocês, como que funciona, das atividades que vocês fazem, todas. Então, assim, tirar lixo do banheiro é uma atividade, lavar o banheiro é uma atividade, fazer homeschooling, preparar comida, sentar para almoçar, papear, olhar Instagram, fazer mídia para Instagram, enfim, todos os trabalhos que vocês têm, todas as atividades, micro mesmo, e elencar essas atividades, e aí você marcar o que precisa ser diariamente, o que não precisa ser diariamente, e dentro disso, estabelecer 3 regrinhas, anotem aí. Circunstancial, eu vou falar as palavras para vocês anotarem. O que é circunstancial, o que é importante e o que é urgente. Então, é uma regra de ouro essa, que significa o quê? Eu vou explicar para vocês. Urgente é aquilo que não tem como você não fazer naquele momento. Porque se você não fizer, você vai ter um impacto muito grande. Por exemplo, acho que a Zélia falou que estava lendo um contrato, ou a Lu,
não lembro. Quem que falou que estava fazendo um contrato e teve que parar. Fui eu, Michele. Foi a Michele, maravilha. A Michele estava lendo um contrato, ela teve que parar porque o filhinho dela fez cocô. Não tem jeito, ela tem que parar, aquilo é urgente, né? Mas dentro do nosso dia, tem algumas entregas que se a gente não fizer como profissional, a gente também não vai vender. Então, quais são as entregas que você tem que fazer? Eu tenho que prospectar hoje tantos clientes. Eu tenho que fazer contato com uma cliente X que eu já tenho. Eu tenho que fazer uma proposta para fulano. Eu tenho que... que fazer posts no Instagram. Essas coisas, elas são importantes. Porque se você não fizer, você não vai ter um resultado. E quando chegar no prazo, você vai ter que fazer correndo, ela vira urgente, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente faz de trás para frente, olha lá, eu quero no final do mês projetar tanto em crescimento. Para isso, eu preciso fazer ação 3 vezes por semana, eu preciso falar com fulano, eu preciso falar com ciclano. Então, é uma ação de trás para frente. Você olha lá na frente, de frente para trás, quer dizer. Você olha lá na frente e projeta para trás quais são as ações que você vai fazer que vai gerar demanda nova, que vai gerar trabalho novo. Isso é o importante. E dentro do seu dia, você vai elencar ações importantes que você tem que fazer. Pensando em tempo, não deixem muito tempo só para as importantes, entendeu? Então, assim, 2, 3 ações, por exemplo, que vai demandar 2 horas, 3 horas, dependendo do dia de vocês. Por quê? As urgentes não vão deixar de existir, seu filho não vai deixar de ir ao banheiro e você vai ter que limpar ele na hora. Você não vai ter como deixar de comer, né? Urgente. Você não vai ter como deixar de limpar alguma coisa, enfim. Então, essas demandas, elas acontecem ao longo do dia. Só que a gente minimamente entende qual que é a rotina dentro da nossa casa e vai encaixando as importantes no meio. Porque isso dá um sentimento de realização. Você chega no final do dia, faz um balanço do dia e fala, estou com o dever cumprido. Faz sentido para vocês? Faz? Deixa eu ver aqui que tem bastante mensagem aqui do lado. Ô, Cris, você tá olhando o Instagram também para ver se tem algum comentário dentro do Instagram? Tá no mudo. Tá no Facebook aqui, eu vou abrir. Tá. Então, ó, eu gosto de gente, não está fácil porque já tínhamos funções. Vou falar disso mais para frente. Tá difícil vendo agora. Eu também sinto falta da muvuca. Gostei de ficar bastante em casa. Sou mãe de cachorro, desliguei o vídeo porque estava lavando louça. Acontece, é a vida, né? Temos que lavar louça, faz parte. Bom, enfim. Me sinto esgotada o tempo todo, sem empregada, a cozinha, o trabalho, as aulas online. Estou triste a maior parte do tempo. Enfim, alguns recursos nos foram tirados. Então, a gente delegava muitas coisas. A gente deixava os filhos na escola. A gente... ficava ali, o filho ficava pelo menos 4 horas na escola e a gente tinha 4 horas pra gente. Hoje a gente não tem mais isso. Ele tá ali com a gente o tempo todo. Então, a gente precisa usar de alguns mecanismos para poder lidar com essa frequência intensa da família o tempo todo. Como vocês acham que a gente poderia lidar com isso? Fazendo algo pela gente. Fazendo algo... Eu faço, ó... Eu fiz uma rotina, mas é há pouco tempo que eu tô seguindo, tá? Mas no começo da minha manhã... é maravilhoso isso daí que você faz. É isso que eu falei. No começo da minha manhã sou eu, né? Então é a minha conexão com Deus, a minha, sei lá, meditação. Eu faço uma leitura de algum livro. Então já no 3º livro. E eu nunca conseguia ler. Eu sempre falava que eu não tinha tempo. Mas eu faço de manhã. Uhum.
fazer atividade, voltei essa semana a fazer atividade física e tá me dando, assim, uma felicidade de estar me cuidando, de estar, sabe, tipo, putz, é algo pra mim e me dá uma energia pro meu dia acontecer. Com certeza, isso energiza. Eu vou falar disso também. Eu queria ouvir das demais. O que que vocês sentem em relação a isso? De se sentir triste a maior parte do tempo por ter que cuidar de tudo. Eu não fico triste, não. Mas às vezes eu fico pé da vida. Tenho vontade de xingar todo mundo, meter o pé no balde. Mas não me entristece. Eu vejo como uma coisa que eu tenho que fazer, não é doloroso para mim, mas eu, às vezes, no fim do dia, eu tô esgotada. Assim, é como se eu tivesse carregado o caminhão nas costas. Às vezes é assim que eu me sinto. Mas eu também não vejo como uma forma negativa. Eu enxergo que há necessidade de fazer essas coisas todas, né? E aí eu procuro enxergar como de uma forma mais positiva para não me desanimar. Sim. Mesmo assumindo outras coisas no meu trabalho, né? Eu penso, poxa, né? Não tem que fazer? Tudo bem, estamos lá para isso, tô trabalhando para isso, né? Então vamos para frente. Então eu penso assim, é uma coisa, uma batalha que eu tenho que passar por dia, entendeu? Não imagino de uma forma negativa, assim, não fico triste por isso. Mas cansa muito. Ó, eu tô vendo que o pessoal tá escrevendo aqui que fica esgotado, muito esgotado, que não é necessariamente a tristeza, mas é o esgotamento. Então. Existem algumas coisas que dá pra gente pensar. Quem que tava falando? Acho que é a Mi, né? Eu. A Thalita. Antes era eu, agora é a Thalita. É porque... Não, eu só ia fazer uma observação assim. No meu caso, o meu esposo, né, no começo da pandemia, eu estava trabalhando fora também. Aí, quando começou, eu já saí do meu emprego e fiquei só com a Mary Kay em casa. E meu esposo mudou, ele está em outro estado, faz 2 meses nós vamos mudar, né? E meu filho estava acostumado com a rotina do meu esposo, porque ele já estava em casa há 3 meses, né, com ele. E ele não é que ele não me obedece. O meu esposo fala que eu não tenho pulso. Por quê? Porque eu estou o tempo todo aqui trabalhando, chega cliente, enfim, eu sou super disciplinada com reunião, com essas coisas, eu gosto muito, eu acabo que deixando. E isso, às vezes, no final da noite, assim, a gente vai orar, aí a gente fica conversando e vem um pouco de culpa, né? Aí é o que mais pesa. Com certeza. Eu trouxe, olha, 5 pontos para a gente discutir. E o meu último ponto era o resgate da espiritualidade. A Isa falou da espiritualidade, a Fabrícia falou da espiritualidade, e eu acredito que muitas aqui resgataram a espiritualidade nesse momento que a gente está vivendo. Espiritualidade é tudo aquilo que resgata o nosso eu interior e a conexão com o universo, seja Deus, seja Buda, seja qual crença for. Isso é espiritualidade, né? E aí, quando a gente fala do momento que a gente está, de tirar recurso, da gente se sentir esgotada, tem uma mensagem maior também de olhar esse momento e entender que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos vulneráveis. Nós somos uma só. Isso é um fato, né? Então, a mesma pessoa que é uma mulher no home office, que está trabalhando, é também uma pessoa que tem relações dentro da casa, que é líder dentro da sua casa, que tem que se nutrir e tem que nutrir outras pessoas também. Então, uma outra dica que eu falo para vocês é a questão do autocuidado. O quanto que vocês estão parando para, no momento que o esgotamento vem, não sei se vocês já andaram de avião, no avião ela fala, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Quem tem que pôr a máscara primeiro? A gente tem que pôr na gente, para depois pôr na criança.
para que a gente possa se nutrir, para que a gente possa nutrir os nossos filhos, primeiro precisamos estar nutridas. Se nós não estamos nutridas, o que vem para o filho é ruim. E aí vocês vão ver crianças que estão agressivas, que estão bravas, que estão grossa, fazendo arte, pulando em cima da cama, como a minha pulou, fazendo coisas mil. Para quê? Porque ela tá te dando do jeitinho dela um pedido de mãe. Dá para mudar alguma coisa aí? Dá para você dar uma melhorada, me dar um pouquinho de atenção? E às vezes a gente vai precisar fazer escolhas. E fazer escolhas será que eu preciso estar em todas as reuniões? Será que eu preciso ficar conectada todas essas horas? Será que se eu não escolher aqui o que é urgente, o que é importante dentro do meu dia, trabalhar o importante, eu consigo viver dentro de um flow natural? Eu não preciso ficar apagando incêndio, que é trabalhando só no urgente, no urgente, no urgente. E aí eu não vivo, eu fico só que nem bombeiro. E não curto as outras coisas, não curto sentar para comer, não curto sentar e brincar com os meus filhos, não curto ter um momento para fazer minha unha, para cuidar da minha pele, sabe? Para fazer uma meditação, para fazer uma oração de qualidade. Então, é um pouco disso que a gente precisa parar agora, que o universo nos deu um chacoalhão e disse: nós somos seres humanos, somos vulneráveis. O caminho é a dedicação e a coerência. Se você tem dedicação em todas as esferas da sua vida, mas você lembra que é um ser humano, que tem falhas, que tem limites e tem um propósito de vida, você vai fazer escolhas que vão trazer equilíbrio no dia a dia e você vai conseguir fazer um home office minimamente tranquilo. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí que eu gostaria de trabalhar com vocês, de pensar no grupo em como lidar com essas questões. Eu fiz um grupo de mentoria de mães no mês passado e o que a gente via eram mães que chegavam no final do dia e estavam muito esgotadas, muito cansadas, não tinham tempo para elas. Ou então não tinham paciência para brincar com o filho, ou então o chefe ficava gritando que precisava estar na reunião tal hora, tal hora, tal hora. E entre nós aqui, se a gente for olhar o que cada uma faz, a gente já teve várias coisas. A Isa falou que de manhã ela faz meditação, a Fabrícia no final da noite faz oração, a Michele falou também alguma coisa que ela faz com o filho que eu não lembro. O que foi, Mi, que você falou? Eu deixo um tempo para brincar sempre com ela, procuro dar atenção, porque senão é o que você falou, eu percebo ela muito agressiva, ela é uma criança super dócil. Quando ela começa com esses sinais, eu vejo que tá demais para ela. Então, procuro deixar um tempo para a gente brincar, fazer alguma coisa juntas, para a gente até matar aquela coisa da saudade, aproveitar que eu não estou podendo fazer o que no horário normal também eu faria, porque antes eu tinha 2 horas do meu dia com a minha filha, das 7, quando eu pegava na escola, às 9, que era a hora que ela ia dormir. Então, é esse lado bom que eu vejo um pouco do serviço em home office, são esses momentos. Entre toda a loucura do dia, eu procuro fazer alguma coisa com ela, senão percebo que ela fica totalmente diferente do que habitualmente ela é. E eu acho que por trás de tudo isso também tem uma autocobrança da gente de fazer tudo dar certo, de conseguir entregar tudo da maneira mais perfeita, de fazer trabalhos diferenciadíssimos, de fazer comidas deliciosíssimas, de ter um dia estilo Disney com o filho. Então a gente se cobra muito em todas as frentes da nossa vida. Será que a gente precisa se cobrar tanto? O porquê dessa cobrança, dessa busca constante pela perfeição? Mas a gente entender qual que é o nosso propósito, o que a gente gostaria de um dia que a gente morrer, né? As pessoas falarem, nossa, essa pessoa era assim, assado,
ela fazer um trabalho preocupado assim, assado. Que legado que você quer deixar? Você precisa construir diariamente. Então, por isso que eu falo, a coerência e a dedicação, elas nos levam para a leveza. Quando você tem clareza de quem você é, do que você gosta, as pessoas que estão em torno de você, o que que faz bem para o teu filho, o que que não faz bem, o que que faz bem para o teu trabalho, o que que faz o teu trabalho diferenciado, o que que não faz, você entende os seus limites, entende as suas escolhas, entende como que você organiza tudo dentro da agenda, o que é urgente, o que que é importante, o circunstancial são aquelas coisas que é cerejinha no bolo, mas que fazem diferença e dão um brilho no dia. E se a gente consegue, de uma maneira, ir levando a vida com tudo isso, mas com essa clareza, a gente consegue se sentir realizada. A gente consegue, no final do dia, dormir de cansaço, esgotada, porém feliz, entendeu? Mi, até interrompendo aí, eu me identifico muito também com isso, né? Eu sou advogada de formação e trabalhei 18 anos numa rotina insana, mas fora de casa, né? Mas insana, e eu chegava com os meus filhos pequenos em casa e eu falava, gente, eu não tenho tempo para eles, né? E enfim, aí depois eu acabei me tornando exclusiva Mary Kay. Hoje eu sou exclusiva Mary Kay já há 2 anos. E até com essa questão da pandemia, de ver já os meus filhos grandes e ver que eu não pude aproveitar muita coisa deles nesse tempo com eles, mas que neste momento de pandemia, de ver todos eles em casa, a gente começou a dar valor. Então eu comecei muito mais a dar valor. E mesmo ele grande, eu tenho um de 22 e um de 14, mesmo eles grandes, eles também querem atenção, né? Exato. E assim, a nossa rotina aqui de Mary Kay, ainda mais eu que sou exclusiva agora, como a maioria aqui, a minha rotina dentro de casa não mudou, mas a deles mudou. Então, eu sentada aqui no meu escritório, ficava aqui as minhas 8 horas de trabalho durante o dia. Só que eu ia pro cômodo do lado e eles estavam lá, sem fazer nada. Então, eu também me cobrava. Eu preciso dar uma atenção, porque eles estão em casa. Eu tô na minha rotina, não mudou em nada. Mas a deles mudou. Então, eu preciso dar uma atenção para eles, pro meu marido, para fazer um pouco mais. Então, aí, realmente, eu não tenho a necessidade de fazer aquela comida, de fazer aquela coisa para mostrar, mas eu queria, né? Eu quero, porque eu equilibrei muito. Eu falei, quando eu trabalhava fora, o meu desejo era estar em casa. E agora que eu estou em casa, eu não posso fazer também para eles. Então eu tentei equilibrar, né? Pra gente engraçado isso, Lu, que você trouxe. Por quê? Quando eu pedi demissão, né? Que eu falei, agora eu vou poder ficar com as minhas filhas. Eu comecei a olhar e falei, não, pera, eu tô ficando com elas, eu amo ficar com as minhas filhas, mas eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Então, eu vou empreender. E eu acho que a Mary Kay e o empreendedorismo tem tudo a ver, porque todos os dias você tem que prospectar, todos os dias você tem que pensar em um trabalho diferenciado, você tem que pensar em relacionamento, você tem que pensar em cultivar. Então, tem muita similaridade o que vocês fazem com o que eu faço do lado de cá também. E aí eu me vi em um momento no começo da pandemia, quando tirou a escola, aquele primeiro mês, né, terrorista e tudo mais, eu me vi em alguns momentos trabalhando, e as minhas filhas o dia inteiro na televisão. Aí você olha isso e fala, não, isso não é legal, isso não está legal, vamos ajustar. Então, por isso que eu falo que você entender quais são as atividades que tem no dia são essenciais, por quê? Eu vi assim, que elas dormem mais ou menos 10 da noite. 9 da manhã elas acordam. Então, eu consigo fazer trabalhos das 7 às 9, aqueles que não dá para ser interrompido. E ao longo do dia eu vou administrando os meus clientes, eu vou fazendo coisas online, eu trabalho muito com celular, não sei se vocês trabalham também. Então, às vezes dá para ficar do lado delas e com celular, entendeu? Então, assim, dá para ir administrando, dá para ir cuidando, sabe? Marco reunião 7, 8 da manhã, às vezes 9. Aí quando é 9, meu marido segura, fica um pouquinho até as 10 com elas, e aí ele trabalha entra para trabalhar um pouco mais tarde. Então a gente vai lidando. E elas têm aula online também. Eu atendo clientes, eu faço coaching. Então, os meus horários é 1 hora, em geral, com cada um, diferente da mentoria de mães, que é um pouquinho mais. Mas aí, o horário que ela tem aula ao vivo não entra cliente para mim. Porque eu quero estar com ela naquele horário. É uma escolha, é uma decisão.
Eu deixo de faturar? Deixo, mas eu ganho como mãe, porque eu tô ali cuidando dela. Então, é um pouco disso que a gente tem que fazer esse equilíbrio, né? Que nem a Fabrícia colocou aqui, que ela para fazer as aulas, são aulas que ele participa, ele me chama porque a aula começou. Que bacana, ele te tem como referência, esteja ali com ele, empodere ele, ajude ele. Quantos anos ele tem? 9. 9. Então, Ele fez ainda 9 tem anos. ainda tem que dar aquela gerenciada, porque nem tudo dá para fazer sozinho, né? Não, porque ele é muito sozinho. O jeito dele, a personalidade dele já é ser mais quieto, sozinho. Ele não me dá um pingo de trabalho, mas Deixar ele ficar no mundinho dele, né? Exatamente. Ou seja, além da tarefa de você ajudá-lo na tarefa, você tem que puxar ele para você. Porque além de tudo, como mães, a gente também tem que entender o que está acontecendo dentro da cabecinha do nosso filho e trabalhar com eles, né? Então tem os dois lados. A Clarissa acho que está falando alguma coisa? Não. Beleza, o que mais que temos aqui? Sinto que estamos inteiramente em casa, não vamos nem ao supermercado. Realmente, gente, esse é um momento crítico. Agora o comércio está voltando. Uma coisa que eu fiz aqui na minha casa e que eu recomendo para quem puder e se sentir à vontade, dê uma voltinha na rua, sai da sua rua, da porta da sua casa, vai até o final da rua e volta, sabe? Só da gente sair, dar uma andada, neurologicamente estimula muitas coisas dentro da nossa cabeça e a gente se sente mais disposto. Libera adrenalina, que traz felicidade, que traz ânimo. Então, assim, tem uma série de ativadores que a gente pode fazer e que a gente está limitado. Mas agora as coisas estão começando a querer voltar. Sai de máscara, dá uma andadinha, volta para casa. Eu faço isso porque eu tenho duas, uma de 4 anos e outra de 1 ano. E a de 1 ano, ela fica mais irritada do que a de 4 de estar em casa. Todo dia, mais ou menos às 10h30, eu dou uma voltinha com elas no quarteirão de casa e volto. Elas já sabem que depois tem um almoço, depois que a gente volta. Então, é assim que funciona. Por quê? Quando você traz rotina, né, uma questão de ordem para as crianças do que está acontecendo, você traz calmaria para ela. E quando você está dando atenção para ela, você está ali com ela, depois você não vai poder dar atenção e ela te chama para dar atenção, você pode falar, lembra que a mamãe ficou com você? Que a mamãe te deu atenção? Agora é o momento da mamãe se cuidar. Agora é o momento da mamãe cuidar do trabalho dela, que é muito importante, que me faz bem, que eu sou feliz com isso. Ela vai te admirar como pessoa, como profissional. Entende? Então, as crianças, elas não subestimem elas. Elas aprendem tudo, elas aprendem os nossos valores, elas aprendem sobre disciplina, elas aprendem caráter. Tudo isso a gente não precisa ficar explicando. Pelo nosso comportamento, elas vão sugando e vão executando no dia a dia delas. Então, é um papel muito bonito que a gente tem, que requer muito do nosso dia a dia como mãe, mas o caminho é a dedicação e a coerência. Todo mundo a questão das crianças é engraçado mesmo, porque minha filha já percebe o quanto o trabalho é importante, né? E a minha maior incentivadora com relação à Mary Kay é ela. Ela é muito animada. Desde o comecinho, assim. Ela fala para as vizinhas, a gente desce no elevador e fala, minha mãe tá vendendo Mary Kay. Ela tem 4 anos. Que linda! E eu não ensinei. Então, assim, ela sabe que é uma coisa que eu gosto de fazer. Ela sente que eu gosto de fazer e ela super me incentiva. Do jeitinho dela, lúdico, ela me incentiva. É muito engraçado. É muito legal isso, porque eles entendem também as nossas prioridades, geram uma admiração, né? Então, tem algumas que têm desafios, que nem a Fabrícia falou, que o filho estava acostumado com o pai, agora tem que acostumar com a mãe. Então, tem uma série de mudanças que a gente tem que fazer, mas também, com essas mudanças, a gente pode escolher chorar porque veio a mudança ou agradecer porque ela veio.
E nesse chorar ou agradecer, tem uma série de oportunidades e uma série de escolhas que a gente pode fazer para ser diferente, para ser legal, para ter uma experiência bacana e para ter uma memória afetiva criada disso, né? Então, é um pouco disso, de saber lidar com todos esses pratinhos, de empreender, mas também ser um ser humano, criar outros ser humaninhos e ter um bom relacionamento com o marido, tudo isso, né, gente? Olha, nós falamos aqui dos momentos da casa, nós falamos de prioridade, nós falamos de rotina, da questão da rede de apoio que nos foi tirada, né? Algumas pessoas não conseguem de jeito nenhum mesmo, pelo tipo de trabalho. Não sei se tem alguém aqui que trabalha como CLT, que precisa estar ali, aquela carga horária, precisa estar certinho. Aí realmente não tem como, precisa de uma rede de apoio para ajudar, porque nesse horário a criança não pode estar no limbo, né? Precisa ser cuidada por alguém. E a questão do resgate da espiritualidade, que busque também algo que faça bem, que te conecte com o universo, que te conecte com o que você acredita. Porque tem algumas coisas que nós não temos a resposta, que é só Deus que tem a resposta, que é só a crença que a gente acredita que nos traz a resposta. E a crença, ela nos dá esperança, ela nos dá ânimo para viver, ela nos dá mais força para seguir adiante. Falaram para eu falar um pouco de adolescente, muito bem. Adolescente, eles estão partindo do segundo para o terceiro setênio. O que acontece? De 7 em 7 anos, dentro da nossa vida, nós temos grandes mudanças. Então, do 0 ao 7, você começa a ter uma visão de mundo, tá? E começa a entender valores, mas ainda é uma questão mais gelatinosa, começa a entender o seu eu um pouco. Dos 7 aos 14, você forma o caráter. E dos 14 aos 21, você vai achar que vai dominar o mundo. É natural, tá? Então, um adolescente, ele tem uma ideia de que ele já sabe tudo. E ele precisa testar tudo isso. Então, qual que é o nosso papel? É empoderar, é aquilo. Dá a mãozinha para ele ir, mas puxa no momento que você acha que tem que puxar. E outra, seja aliado dos seus filhos. Por quê? Às vezes você vai ter que se indispor, você vai ter que se posicionar, e é um não que pode doer, mas que lá na frente ele vai te agradecer por esse não, porque você formou ele, você direcionou ele. E também ouça seu filho, aceite o que seu filho fala e dê valor ao que ele fala, porque às vezes o que ele está falando faz sentido e pode mudar a sua percepção. Então, eu entendo que vocês estão com os filhos de vocês há 10, 15 anos, eu sei. Eu já conheço, já sei o que ele vai falar, mas ouça, olha no olho, deixa ele concluir a linha de raciocínio. E como mães, como mulheres que estão formando cidadãos, faça perguntas, saiba fazer perguntas que faça ele refletir sobre o que ele mesmo trouxe. Às vezes não é você que precisa dar resposta. Você pode dizer qual que é a sua intenção com isso, aonde você quer chegar nisso. Essa pergunta da intenção, ele quando for responder, ele já vai perceber que não tem a ver com os valores, com a conduta que você gostaria, com o que você acredita que é bom para ele. Ou não, ou ele vai te trazer uma resposta que vai te convencer. Então, minha dica para quem é mãe de adolescente seja aliada do seu filho, saiba ouvir o seu filho, mas também saiba fazer perguntas que ajudem ele a repensar sobre aquela visão de mundo que ele acha que ele já está pronto, já está perfeito. Faz sentido? O que mais? Tenho briga, até a pandemia ele tirou o computador. Outra coisa. Gente, vocês sabiam que a gente acessa pelo menos 150 vezes o celular ao longo do dia? Existe uma pesquisa falando disso. E assim, as informações, elas estão aqui. Quando eu abro o celular,
Eu abri o celular. Ai, não dá pra ver, né? Pera. Quando eu abro... Ah, se eu abrir aqui vai coisar, mas... Pera, aqui. Se eu abro o celular, já tem milhares de informações aqui, ó. Com ele fechado, ó. Com ele fechado, já tem uma série de informações. Então, a gente não percebe, mas a gente está sendo bombardeado de informações o tempo inteiro. E ainda quando vai deitar, ainda dá mais uma olhadinha no celular. É ou não é? Então, o que acontece? Às vezes o esgotamento mental é disso também, dos eletrônicos, que a gente consome informação o tempo todo. E o adolescente, ele ainda não tem essa visão. E se deixar, ele se aprofunda nisso, porque uma das coisas que para o adolescente é muito importante é a relação social. E isso foi tirado assim, papo reto com ele. Então, ele precisa ter contato com os amigos, ele precisa interagir com os amigos nos WhatsApps, grupos e tudo mais que eles têm. E aí, se deixar, eles viram a noite conversando. Então, a gente tem que estabelecer limites. É aquilo, solta, mas no momento certo, puxa. Solta e puxa. Eu tenho uma filha de 4 anos e uma de 1. Eu faço com elas desde já isso. Solta, mas no momento certo, puxa. Por quê? Você tem que preparar ele para o mundo, mas você tem que moldar ele. Entende? Então, faz parte do nosso papel como líder, como mãe, né? Esse movimento do vai e volta, do vai e volta. Empodera, mas mostra o limite. Empodera, mas mostra o limite. Tudo com coerência e dedicação. Tempo no celular, limite para o tempo, mas não posso relaxar. Como é que é? Limito o tempo, mas eu não posso relaxar. Se eu bobei, ele fica o tempo todo. É isso mesmo. E a gente também, se deixar, a gente fica horas no celular, um tempão no celular. Tem até uns recursos no iPhone que você limita tempo. Não sei se vocês já viram isso. Porque a tecnologia até isso ajuda, né? Ela também nos ensina a nos limitar. Se a gente não perceber, o tempo vai consumindo e a gente perdeu aí o maior precioso tempo que poderia fazer com coisas importantes. A gente está só no circunstancial, ele rouba tempo. Por que eu falo do urgente, do importante e do circunstancial? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês que fala disso, que é o seguinte. Quando você pega um pote... eu vou até pegar esse pote aqui. Pegou um pote, né? E aí, dentro do pote, você tem pedrinhas pequenas e pedras grandes. Grandes mesmo, tipo assim. Se você primeiro colocar a pedra grande e depois jogar a pequena, vai encaixar todas. Mas se você jogar as pequenas e por último jogar a grande, não vai encaixar todas. Então, isso é uma dica que eu falo para vocês. Para encaixar no tempo de vocês, vejam aquilo que é grande, que toma muito do seu tempo. Comece por isso. E os pequenos vão encaixando. Por quê? Quando você faz esse movimento de encaixar os pequenos e deixar os grandes como grandes blocos dentro do seu tempo, você consegue ter uma produtividade bacana e consegue cumprir com tudo. O celular rouba tempo. Cuidado com o celular. Se você não se der conta, você fica sossegado ali 1 hora e meia direto no celular. Até mais. Eu tenho uma amiga que brincava que ela falava assim, a gente acorda, vai dar uma olhadinha no celular de manhã, 9 horas. Quando a gente vê, já fechou o banco. A gente não toma cuidado. Então, é uma fenda no tempo. Se você não tomar cuidado, quando você vê, já deu 5 horas da tarde, você não fez nada. Eita, maravilhoso. Maravilhoso. Ontem eu tava vendo uma blogueira que ela tava, a Lu Tranquese, não sei se vocês seguem, eu adoro ela. E aí ela tava no ensaio, que ela acordou logo cedo e tal, e era 6 horas, ela falou, gente, daqui a pouco eu vou dormir e tal, e falou boa noite, 8 horas da noite.
Aí 11 horas ela aparece. Ai, gente, eu fiquei no celular das 8, 9, 10, 11. Ela ficou 3 horas no celular, ela não percebeu. Então é mais ou menos isso, né? E às vezes a gente acha que não deu tempo porque essas coisas que roubam os nossos tempos, elas são tão gostosinhas que a gente não sente que rouba. E aí por isso que vem o esgotamento. Às vezes você tá no celular e o teu filho tá falando e aí a sua cabeça tá a mil, aí quando o seu filho fala, você responde mal, ele fica chateado, você fica chateada pelo que falou e no final do dia você tá chateada porque você não conseguiu fazer as coisas por inteiro. Você sempre estava dividida entre celular e outra coisa. Então, assim, é um mito, né? Essa questão de... Não é um mito, quer dizer, é uma verdade. As pessoas se sentirem cansadas, se sentirem exaustas. Mas por quê? Porque elas estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E às vezes não dá para fazer, nós somos uma só, gente. Nós temos limite. Faz sentido? Ó, outra coisa também que acontece, a Leita falou uma coisa muito importante. Algo que as empresas vão precisar começar a aprender para quem é CLT é a questão da etiqueta do home office. Por quê? O pessoal liga na hora do almoço para você não come mais direito, você está comendo e falando em reunião, né? Que nem ela falou aqui, ela estava entrando no banho, ela teve que parar para atender uma chamada no computador dela. Então, essas coisas, elas estão acontecendo. E o que está acontecendo é que ao longo do nosso dia se confunde o momento de trabalho com o momento de lazer, com o momento de autocuidado, as coisas se confundem. E o nosso cérebro é um só. Ele vai entender que você está o tempo todo em situação de pressão. E ele vai te trazer estresse. Isso vai trazer esgotamento mental. Você pode ter crise de ansiedade e ter que passar num psiquiatra. Então, cuidado, porque o cérebro ele não entende ainda, né? Essa questão da tecnologia, de ter que parar e comer e falar no computador, ali para ele é um estresse. Você não está se alimentando, nutrindo o seu corpo, é um estresse aquilo para ele, né? Então, assim, são muitas variáveis que a gente tem, muitas. E sim, Sônia, as regras de contrato do home office devem ser adaptadas. Inclusive, semana passada eu estava numa live com uma empresa, com a Care Plus e com a Health Map, falando de educação corporativa, e aí surgiu essa questão da etiqueta do trabalho. E eu sou defensora de pessoas, sempre serei defensora de pessoas, e como pessoas nós somos humanos. Sendo humanos, nós temos limites. Tendo limites, nós temos escolhas. E aí o que eu falei na live foi tão bacana que muitos empresários depois entraram em contato comigo depois dessa live, que foi: se você trabalha em uma empresa que não se preocupa com você e que não cuida de você como funcionário, você pode escolher não querer estar lá e escolher estar em uma empresa que cuida de você. Então, essa questão de poder de escolha, ela é tanto do lado da empregadora quanto do empregado. O empregado, ele pode escolher sair da empresa e ir para outra empresa, gente. Então, as empresas começam também a pensar que o turnover pode aumentar com a questão do home office eterno. Porque se ela não respeita os limites, a pessoa está fadigada, ela vai procurar em outro lugar, vai trabalhar em outro lugar para ser feliz em outro lugar. E essa pessoa que escolheu estar em outro lugar pode ter certeza que se ela fez a escolha certa, entendeu os limites dela e juntou o home office com a escolha certa, com os limites certos, ela vai ser uma pessoa, uma mulher, um homem feliz no home office. Se for mãe, vai ser mãe feliz no home office. Se for pai, vai ser pai feliz no home office, entendem? Então, uma coisa está relacionada com a outra, mas sempre com dedicação e coerência. A gente é sugado pelo universo. Quando a gente vê, a gente está no meio de uma situação que, se a gente não olha, a gente não consegue sair. A gente acredita que a gente não vai sair dali. Só que só depende da gente sair de algumas situações.
E até mesmo nós que não somos mães, né? Eu estava conversando com a Denise esses dias. A Denise tem um outro trabalho que é CLT. E CLT não, ela é funcionária pública. E ela tem o horário dela que é das 11 às 20 horas, né? E gente liga para ela antes das 11, né? E aí ela fica aquele conflito. Poxa, é alguém do trabalho, eu atendo, não, mas não tá no meu horário, mas se eu não atender, qual impressão eu vou passar? Não, mas não custa nada, né, atender. E fica esse conflito dentro da gente, né? Não tem hora para ir embora, né? Porque você não tem que pegar o metrô, o ônibus para ir para casa depois. Então, você pode trabalhar até as 8, até as 9, até as 10, não tem hora para terminar. Exatamente. Né? Então, você não tem os compromissos da casa, então quer dizer que tá tudo bem, tá liberado, você pode trabalhar até a hora que você quiser, até a hora que você estiver disponível, não tem problema, né? Ela uma vez falou para mim que estava respondendo mensagem de juiz 1h da manhã, né? Óbvio que ela respondeu porque ela quis, ela não precisava, mas essas coisas vão se misturando, né? E fica muito difícil, e o sentimento de esgotamento é também para a gente, mesmo que não tenha que lidar com coisas da maternidade, enfim, com essas outras coisas todas. Eu tive uma coach que ela começou a ter palpitação, assim, ó, mexia aqui, ó, o olho, mexia aqui o braço, e aí tem uma explicação para isso, sabe? Dentro do nosso organismo tem o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele trabalha para resgatar uma das tarefas dele é para resgatar essa questão do equilíbrio emocional. E aí é como se fosse um gráfico, sabe? Tipo, não sei se vocês investem em bolsa, parece aqueles gráficos de bolsa que fica verde, vermelho, painéis assim, gráficos assim, sabe? E aí o sistema nervoso autônomo, ele faz tipo isso. Na hora que você tá em estresse, o gráfico fica vermelho. Aí depois ele volta, aí ele tenta voltar. Aí você tá comendo, atende uma ligação, o gráfico fica vermelho de novo. Aí é 1h da manhã, o teu corpo tá pedindo pra você relaxar, você vai responder mensagem do juiz, fica vermelho de novo. Então, assim, o nosso cérebro também conversa com a gente. Ele só não fala, mas ele fala de outra forma, através da palpitação, através do bracinho tremendo, né? E aí, quando você entende que aquilo, que nem a Cris falou, tem horas que você não sabe, poxa, mas e se eu não responder? O que ele vai achar? Vai achar que eu sou folgada? Vai achar que eu sou lerda? Vai achar... Então, será que é ele que vai pensar ou é você que pensa que ele pode pensar? Porque se a gente tem clareza do que a gente é, do profissionalismo que a gente tem, nosso poder de entrega, na nossa qualidade de entrega, você pode decidir não responder na hora para a pessoa. Né? Então, ó, que nem a Sônia falou, você precisa ter horário de trabalho mesmo estando em casa, senão pode haver abusos por parte da empresa e por parte de você mesmo, de você se permitir. Porque eu acho que é muito nosso também, sabe? Muito nosso. Às vezes meu marido fica bravo comigo, que ele fala, ai, trabalhei até tarde. Eu falo, porque você quis ou porque a sua empresa quis? Porque é isso, as coisas se misturam. Até para gente que é só Mary Kay, né, para nós empreendedoras, isso torna-se às vezes um problema, porque a gente realmente engaja ali no trabalho e não vê, acabou o dia e você tá ali uma hora que você devia estar fazendo outra coisa e a gente tá, não, preciso produzir, preciso fazer, né? Meio que natural de quem tem essa veia mais empreendedora se dedicar mais horas de trabalho para ter mais resultado, né? E isso daí, da questão da gente estar conectado, né, dessa questão da tecnologia, eu tô aqui com vocês, eu tô ao mesmo tempo aqui, no momento que eu tô na minha casa, eu tô falando com 25 pessoas ao mesmo tempo, fora as pessoas que estão no Facebook. Então, dá um poder de conexão com outro muito grande. Oi? Tem 39. Em 39, eu fiz a conta errada. Eu vi 5... vezes 5. Então, a gente consegue ver embaixo, participantes, 39. Cadê, gente? É verdade, tem 39. Ah, é que ali do lado tem uma seta, agora que eu vi. É isso aí. Então,
Nós somos em 39 aqui, então olha o poder da conexão. Eu estou aqui com vocês. Só que ao mesmo tempo que eu estou com vocês, no cômodo do lado, tem crianças, tem outras pessoas, e se a gente não estabelecer limites, eu fico o dia inteiro aqui no computador, me conectando com várias pessoas, e as crianças que eu tô do meu lado não se conectam comigo. Olha que louco. Milene, tem Diga. uma pergunta, não sei se pode Vamos fazer lá. agora. Claro. E quando a gente relaciona o tempo que seria livre, vamos supor, a gente acaba arrumando 1000 outras coisas para fazer. É como se estar sem fazer nada não fosse bom. Acho que não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu entendi. Uhum. Mas é como se fosse necessário a gente viver nessa ocupação toda, assim. Às vezes eu me sinto assim, às vezes eu paro para fazer nada, por exemplo, tô lá quieta, eu acho que é uma coisa errada de eu não estar fazendo algo que eu pudesse aproveitar aquele tempo. É como se não quisesse perder tempo nenhum, entendeu? Uhum. Então, porque nós fomos ensinados né? a sermos produtivos. Que foi, Lu? Não, eu entendo a mim também. Às vezes eu me vejo assim, sem fazer, tipo, não sem fazer nada, mas às vezes eu me vejo assim, tipo, assistindo um Netflix e eu falo, gente, que hora improdutiva. Não Netflix, mas ou seja, qualquer uma outra atividade que eu falo, gente, eu poderia estar fazendo outras coisas produtivas. Aí exatamente a gente isso. copia, né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Parece besteira, mas essas coisas que são circunstanciais, né, que é aquilo que é aquele cerejinha de bolo de assistir o Netflix, nos nutrem. Elas renovam as nossas energias. Então, sim, é gostoso, mas parece que a gente se culpa por estar fazendo isso, né? É porque nasce um ser humano, nasce a culpa junto. Porque é o que é socialmente correto, né? O Freud explica isso, os teóricos da psicologia explicam isso, né? Que a gente tem essa coisa da sociedade. E a sociedade, ela nos impôs uma produtividade fixa. Então, quando a gente pensa nessa produtividade fixa, a gente precisa estar o tempo inteiro produzindo. E aí, assim, eu tô sentada ali brincando com a minha filha, mas pensando na louça que tem que lavar, na geladeira que tem que organizar, na gaveta de calcinha que tá uma bagunça e no prontuário que eu tenho que fazer do cliente aqui no sistema. Exatamente, é bem assim. Só que aí quando eu escolho... Muitas vezes a gente não consegue nem relaxar, nem ter esse momento de lazer, né? Porque a gente tá aqui em frente à TV... E tá lá, pensando na louça, no trabalho, no WhatsApp, tudo. Você acaba não desfrutando daquele momento. Então é mais fácil levantar e fazer. O nosso cérebro, ele grita com a gente. Ele é cara de pau. Ele grita com a gente. Então a gente precisa gritar com ele. Precisa. Então quando ele começa, ai meu Deus, tem isso, tem aquilo, é você mesmo com você. Você vai falar, eu sei que tem, mas eu escolhi hoje me dedicar a assistir o meu Netflix. E tudo bem. Aí, olha só o que vai acontecer. Quem está do seu lado vai se incomodar. Então, quem mora com você, o seu filho adolescente, vai falar, mãe, que bagunça é essa aqui? As coisas tudo fora do lugar. Então, meu filho, eu sou uma só. Eu escolho agora assistir o Netflix. Eu preciso relaxar, é o meu momento. Me deixa, por favor? Então, são escolhas que a gente tem que fazer, gente. E tá tudo bem. Só que a gente precisa, a gente mesmo se perdoar. É um processo. Tive uma mentoranda que ela trabalha CLT, então ela trabalha das 8 às 5 direto. E aí ela tinha uma reunião com o cliente que ela ia fechar negócio, aquela reunião era muito importante. Acabou a luz da casa dela. Ela falou, ferrou, o que eu vou fazer? Como que eu vou apresentar? Aí ela pensou, consigo gerenciar a luz? A Eletropaulo, a Enel vai me trazer luz? Não. Então ela pegou o telefone, ligou para o cliente e falou assim, fulano, eu sei que a gente tinha uma reunião, né, daqui a pouco, mas acabou a luz da minha casa, não tenho previsão do retorno, podemos agendar para amanhã? Podemos, beleza. Ela desligou o computador e foi brincar com a filha dela. E aquele dia foi o mais feliz, quando chegou no final do dia, a filha dela abraçou ela e falou assim, mãe, obrigada por você ficar comigo. Elas ainda tiraram um cochilinho na tarde, porque a luz demorou para voltar.
Olha que delícia. Ela escolheu isso. Ela E sem escolheu culpa, aproveitar né? o momento. Oi? E sem culpa, né? Que eu acho que é o que pesa, né? E sem culpa. Sem culpa. Isso é muito legal. É o melhor, né? Tudo que você faz sem... Eu também me permito, às vezes, tipo, ai, depois do almoço, deixa eu dar uma cochiladinha, né? É tão gostoso. Delícia, gente. Renova. Segunda, terça, Quem que falou medicina? Gente, bora na siesta. e cientificamente, inclusive, fala, né? Que pelo menos 20 minutos, mas ai, tem dia que fala, ai, vou colocar no modo avião. E 1 horinha, e tipo, vou mesmo, sabe? E é tão bom, ai, tão gostoso, gente. De vez em quando, muitas vezes, ultimamente. Foi a Ana que falou que é de Uberlândia? Não, né? É de Sul, né, Ana? Quem que falou que é de Uberlândia mesmo? Eu sou do Rio Grande do Sul, a Zeila é de Uberlândia. É em Uberlândia que vocês tiram um cochilo 1 hora no horário do almoço? Aqui em Uberlândia eu não faço parte. 40 minutos. Então, acho que é Goiânia, alguma coisa assim. Que É, a meu galera... Ele morou na Espanha e eles são muito regrados nisso. Muito, muito mesmo. De tirar a siesta mesmo. Fecham todos os comércios. E ele fala que é uma questão fisiológica mesmo, né? Que a gente, depois do almoço, a gente dá uma diminuída no ritmo e tal. Mas se eu durmo um pouquinho, gente, dá vontade de dormir a tarde inteira. Então eu prefiro não começar. Eu também prefiro não dormir. Mas enfim, são escolhas, né? São escolhas. Tudo na nossa vida é escolha. Tudo na nossa vida é escolha. Mas sabe o que eu percebo? Eu tava nessa onda de trabalhar loucamente. E aí eu coloquei um dia off para realmente me desligar, me desconectar. E a minha produtividade melhorou muito, assim, em relação aos outros dias, porque eu me dei esse descanso, eu falo que é merecimento. Se eu cumprir as minhas metas, o que eu estava me determinando a fazer, eu acho que eu mereço me desconectar, relaxar um pouco. Se tivesse para dar para ir num parque, agora não dá mais, né? Mas a gente relaxa no Netflix. É isso aí. Não, e é tão louco essa coisa que hoje minha filha estava assistindo Detona Ralph Wi-Fi. Vocês já assistiram Detona Ralph Wi-Fi? Gente, Adoro. É demais. Aí teve uma hora lá que ele fez um vídeo que ela colocou um secador na boca dele, a boca dele fez assim, né? A bochecha dele. E aí deu mais de 1 milhão de visualizações. E a mulher do YouTube lá, que eles falaram outro nome, acho que era BuzzTube, chegou e falou assim pra ele, maravilhosa, você é ótima, é nossa estrela, não sei o que, deu 15 segundos, ele falou, escuta, mas eu vou ganhar só isso de dinheiro? Ela faz 15 segundos que já tá em queda aqui, então já era, inventa outra coisa, porque já passou. E a tecnologia, ela faz isso com a gente, né? Hoje você tá em alta, amanhã inventa outra coisa, porque senão você cai. Só que aí gera essa produtividade que se você não parar, você tá o tempo inteiro trabalhando e não tá produzindo. Não tá produzindo o que deveria, porque o seu cérebro não descansou, não oxigenou, você não se nutriu, não nutriu quem está à sua volta, que também te nutre de amor, te nutre de carinho, e aí tudo fica meia boca. Não é? Bom, gente, era isso, olha. Diferentes momentos da casa, impacto da crise na rotina, movimentos comportamentais, a questão da rede de apoio que nós falamos e o resgate da espiritualidade. Eram esses pontos que eu trouxe para a gente discutir. Não sei se vocês querem falar mais alguma dúvida que veio, vocês falaram de adolescente, falaram da questão da rotina, mais algum ponto que vocês gostariam de falar? Deixa eu te fazer uma pergunta. A minha maior dificuldade é porque o Lucas, ele é assim, toda mudança, ele joga para alimentação. Ele, com 3 anos, ele comia de tudo. Aí a gente foi embora, né, para outro estado, nós moramos 3 anos no Pará. Ele nem falava, ele demorou para falar, mas era tudo porque eu
sou super protetora e deixava pronto. E aí ele parou de comer. Ele comia farinha e isca de peixinho. Eu dava aula, saía da escola com ele, passava num restaurante que tinha e era isso que ele comia. Eu quase infartei. E eu dava mamadeira o dia inteiro. Por fim, eu não contava para as pessoas que eu dava mamadeira, porque as pessoas me julgavam muito. E eu estava cansada, eu não queria que meu filho adoecesse. E aí meus pais ficaram 20 dias. No primeiro dia ele comeu um prato de feijão, no segundo dia que a minha mãe estava lá, ele já comeu comida. Minha sogra foi depois, ele comeu até 2 meses. Aí eles vieram embora, ele parou literalmente. E agora, nunca mais ele voltou a comer arroz e feijão, comida normal. Ele só come macarrão, carne só na lasanha. Enfim, ele tem uma alimentação assim, é muito tenso. E agora, como meu marido já tem 2 meses, né? Tá acontecendo de novo. E assim, da primeira vez, eu sei que a gente procurou ajuda, tudo. Aí falou que não era pra gente dar tanta importância, porque ele vê que é onde ele chama atenção. Toda perda que assim, ele afasta das pessoas, ele joga na alimentação. Quando a gente voltou para cá, que a gente sempre foi daqui de Ituverava, minha família, tudo, ele ficou 1 ano sem se relacionar na escola, porque ele falava que não adiantava ele ter amigos, porque ele ia perder mesmo. E isso, assim, é muito trabalhoso. Eu coloquei na psicóloga, nutricionista, e agora ele está regredindo de novo, com 9 anos. As crianças, elas são esponjas e elas não conseguem, às vezes, falar com vocabulário. A relação da criança com comida está relacionado, em geral, assim, maioria dos casos, 80% dos casos, com controle. Então, assim, se ela é controlada, se ela se sente muito controlada, provavelmente vai ser uma criança bulímica, por exemplo, que come e vomita, né? E a questão do alimento é uma fuga para ele. Como ele precisa se nutrir, ele vai se nutrir no alimento. E ele vai buscar mexer com vocês por isso. Acho que vale sim pensar em Sabe o que eu recomendaria para você? Tem até uma colega no nosso grupo que é especialista nisso. Psicóloga de constelação familiar. Porque ela vai trabalhar o ambiente familiar. Ela vai trabalhar a sua relação, a relação do seu marido e o seu filho, esse triângulo. Ela até estava aqui online também, a Mari, mas ela precisou sair também. Ah, que pena. Então, constelação familiar acho que vai ajudar muito, porque constelação sistêmica vai ajudar muito porque ela vai trabalhar esse papel, essa tríade, né? A figura paterna era muito forte para ele e o pai foi para outra cidade. Isso gera um desequilíbrio. Então, a gente vai precisar resgatar esse equilíbrio de alguma forma. Só que é melhor tratar o ambiente. Tratando o ambiente, acho que ele vai ter uma recuperação boa. Entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta? Mais alguém, meninas, tem alguma pergunta? Ninguém vai cortar os pulsos com a faquinha de pampuma, né? Eu queria que, se for possível, Milene, eu queria que, se fosse possível, porque você falou de todos os pontos separadamente, fizesse um fechamento para uma dica geral para todas essas mães que estão surtadas nesse momento. A faquinha do pampuma. Tem até uma frase para passar para vocês que eu amo, tá? Que é para fechar, e eu acho que vocês vão até chorar, hein? Se fizer chorar, é porque a frase é boa. Fica à vontade, hein, para chorar. Só porque eu vou falar, vocês não vão chorar. Ô, Milene, é porque o nosso lápis não borra. É chique, gente. Chiquérrimo. O negócio é chique aqui, entendeu?
Ai, ai. Aqui, ó. Cadê? Tem uma coisa tão bacana que é o seguinte. Depois eu passo o nome da autora que fala sobre o tema vulnerabilidade. Cris, depois você lembra, passem para a Cris as dúvidas que vocês têm de conceito, conteúdo, eu passo esses vídeos que eu estou falando e tudo, tá? Ela fala da questão da vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É você aceitar que você é vulnerável. É você aceitar que você tem limite. E quando a gente aceita que somos vulneráveis e que temos limite, a gente abre espaço para outras coisas na nossa vida. E como a Isa falou, na hora que ela deu um limite para o trabalho dela, floresceu o trabalho dela. Inclusive com roupa, a Chanel fala isso, né? Na Chanel. Quando você tá com uma roupa que você olha e fala, tá faltando alguma coisa, tira. Não põe. Sério? Sério. Por quê? Tira. Porque quer dizer que tá sobrando. Quando você fala, tá faltando alguma coisa, tira. Não vai ficar pelado, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, tá com um cinto, tá com pulseira, tá com max colar, com outro colar, com colar grudado, enfim, tira. Entendeu? Chique. Entendi. Tá, posso falar? Anotem. Sim, pode. Pera, alguém falou alguma coisa aqui. Como eu faço para tornar as aulas online mais atrativas? Pois mesmo sentando para fazer com ele, enrola muito. E depois acaba que tenho que repassar várias e várias vezes. Sim, observe o horário que o seu filho está mais disposto. Geralmente, pelo ciclo circadiano, as crianças estão mais dispostas de manhã, se elas dormem cedo. Se o seu filho dormir cedo, provavelmente ele estará mais disposto de manhã. Utilize esse momento para fazer as aulas. A cuca está fresca, a mente está liberada, vai receber melhor, tá? Mas uma coisa que está dentro desse novo papel do homeschooling é a resiliência. E entender que o filho, ele tá de bode, porque a professora pode explicar de um jeito que você vai perceber que vai falar, Jesus amado, como que eu contratei essa escola, né? Só que você pode pegar esse material e fazer da sua experiência com o seu filho. Eu tenho visto algumas mentorandas minhas que inclusive tem filha com TDAH que está tendo aproveitamento de aprendizagem melhor em casa do que na escola. Porque a mão da atenção devida que na escola não estavam dando. Então, observe o horário, veja o horário que a cuca está mais fresca, encontre esse horário para fazer, pode ser que isso mude a sua experiência com relação ao desafio do homeschooling. Posso só complementar uma coisa que você falou? Eu tenho 3 filhos, né, gente? Então, eu super entendo todas vocês aí com a questão de home office, apesar de que eu faço horário integral de trabalho, né, fixo, e à noite faço meu home office Mary Kay. Mas o que acontece? Eu vejo que as pessoas hoje, elas estão se cobrando demais, né? Então, assim, ninguém estava preparado para uma pandemia, ninguém estava emocionalmente preparado, estruturalmente preparado, né? E muito menos as mães estão prontas para serem professoras. A gente nem estudou para isso, né? Então, o ser humano tem isso, né? De se cobrar demais. A minha dica para vocês enquanto mãe não se cobra tanto. A gente está fazendo o que a gente pode nesse momento, né? Antes da gente estar... frase, hein? Oi? Você tá dando spoiler da minha frase. Ai, desculpa. Isso é coletiva, por isso que eu amo o grupo. Eu sou apaixonada por grupo. As coisas, a gente não precisa falar. Entre o grupo aqui, ó, a gente tá tudo conectado. Tá todo mundo falando. Então fala, Ana, pelo amor de Deus, dá spoiler. Pode dar spoiler. Então, assim, só frisando esse ponto, sabe? Porque eu vejo que, assim, quando a gente trabalha home office, a gente tem o desafio, assim, enquanto mulher, principalmente do parceiro, achar que a gente está ali disponível para ser esposa, né? E a gente teria que estar disponível para estar trabalhando, aí tem que estar disponível para ser professora,
para ser mãe, para ser uma empresária e tudo mais. Então, assim, dona de casa, né? Então, assim, a gente não consegue, não adianta a gente ficar achando que vai conseguir fazer tudo e se cobrar a ponto de fazer tudo, né? Do jeito que der para fazer nesse momento, a gente tem que fazer e ter inteligência emocional, porque se você se cobrar demais, você vai ficar frustrada, porque você não vai conseguir, é impossível, ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo, assim, perfeitamente, né? E aí vem muito de delegar, né? Que também a Milene falou, assim, tem coisas que daqui a pouco tu pode delegar, ou que tu pode dizer que aquilo ali não tá bom pra ti, tu não consegue fazer aquilo, e não te cobrar tanto. É mais isso, sabe, gurias? Meu recado é esse, não se cobrem tanto, não queiram ser perfeitas, porque não vai acontecer, não vai rolar e vocês vão ficar frustrados. Eu queria falar A Leita quer falar também. Eu não sei se eu estou sendo ouvida, na verdade. Mais ou menos. Mais ou menos? Então, Alô? Não tá dando para ouvir, a Leita. Não ouve, não? Não. Pode falar. Coisa. E agora? Sim. Sim. É só para passar uma questão da minha experiência com a questão específica da escola. Eu estava realmente surtando com a escola, porque num primeiro momento a escola deles optou por mandar atividades na segunda-feira para a semana toda. Então vinha uma carga enorme de atividades que eu tinha que gerenciar, imprimir, olhar e tudo mais, e aí eu simplesmente falei, não vamos fazer. Não vamos fazer tudo, vamos fazer um pouco por dia, pegava ali 1 hora, por exemplo, 2 horas, nós vamos fazer o que couber nesse tempo. O que não couber vai ficar para depois. Passou um tempo, eles anteciparam as férias de julho, na verdade em junho eles começaram com aula online, em tempo real, no horário da escola. Então eu não tenho, por exemplo, essa opção, eles vão melhor de manhã, tal, é no horário da aula mesmo, da escola. E eu percebia que mesmo com a aula, ela largava e vinha falar comigo e não entendi. Eu também comecei a criar uma ansiedade, poxa vida, não entendi nada. E aí eu comecei a perceber que era mais uma carência dela de poder falar comigo do que propriamente ela não ter entendido. Sim. Quando eu comecei a pôr na parede e dizer, vamos fazer assim, se você não entendeu, eu vou falar com a sua professora para ela explicar de novo, porque vocês estão tendo aula e ela tem que explicar. Eu vi que as coisas foram diminuindo, as dúvidas foram diminuindo. Eu acho que eu entendi. Aí vinha, mas falava, eu acho que eu entendi. Aí voltava e foi diminuindo. Não vou dizer que parou, mas melhorou bastante. Quando eu Quantos anos ela tem? 9. Pré-adolescência. Ela tem 9, mas ela é bem criança, assim. Então, é bem, assim, pergunta bem bobinha, não entendi. Mas eu tive uma conversa séria com ela, eu falei, você não entendeu o quê? Você venha com uma dúvida específica, não entendi isso. E não vim com a matéria inteira e falar, não entendi. Não é possível que você não entendeu nada. Você vem e me explica. Aí ela voltava, eu acho que eu entendi. Então, um pouco de comodidade, de preguiça e de carência também, porque eu percebi que ela vinha para falar comigo porque eu estou trabalhando o tempo inteiro. Então, o fato dela vir, aí eu comecei a dar umas outras atenções em outros momentos, mas dei uma pressionada também. Falei, olha, se a escola não der conta, não vou sou eu que vá dar também, porque a educação está lá. O ano que vem, eles vão revisar tudo. Esse ano está perdido. A escola, eu pus como perdido. O ano que vem, faz de novo. Se eu tivesse filho um pouco menor, eu ia chegar assim, até o ponto de falar de tirar e ver se não ia fazer o ano que vem. Entendeu? E realmente, assim, tudo que eu abandonei com uma culpa lascada de que eles tinham mandado e eu achando que não tinha feito, quando retornou às férias e a aula presencial mesmo, presencial não, né? Em tempo real, eles retomaram tudo, revisaram tudo. O que se tornou até desinteressante para quem já tinha feito.
Mas a feito a gente sério. não tem previsão esse ano ainda de voltar às escolas particulares, pelo menos, né? Não tem. Por isso que eu acredito que a escola se organizou melhor, porque enquanto estavam naquelas atividades, eu vi que não ia ter futuro, entendeu? O que eu posso dizer é o seguinte, as crianças e os adolescentes não têm cognitivo formado para trazer através da verbalização o que está acontecendo. Então, elas vão falar através de comportamento. Mãe, eu não tô entendendo. Mãe, fica aqui comigo. Vai fazer xixi na cama. Vai ter terror noturno. Vai fazer arte. Vai chilicar com a mãe que quer sair com um amigo. Vai ficar no celular. Então, eles vão mostrar vão comer. Eles vão mostrar de alguma maneira que algo precisa ser mudado no hábito da casa. Tá? Eles não vão necessariamente verbalizar. Agora, a questão de ter a experiência negativa, se tem a experiência negativa, reveja isso e o que você pode mudar para tornar essa experiência positiva. Mas não esqueça que a disciplina e a rotina é muito importante para a educação infantil. Permita concessões, mas não torne as concessões uma regra. Porque depois, para você voltar ao normal, vai ser um trabalho lascado. Tá? Vai dar muito mais trabalho quando você não tem regra, não tem disciplina, não tem rotina e tenta estabelecer do nada. Tem que ser progressivo. Tudo é progressivo. A única coisa que não é progressiva é o filho. Nasceu, ele tá ali, né? Mas até o ato de maternar é progressivo. Quando ele nasce, ele não fala, né? Ele só mama e faz cocô. Mas depois ele vai trazendo outras complexidades. A vida é assim. Posso falar minha frase para a gente poder encerrar? Muito bem. Seremos todas tocadas pelo descontrole. E a ânsia pelo controle vai aumentar. Quanto mais querer controlar o incontrolável, mais desestruturadas nos sentiremos. E no desespero mora muita coisa ruim. Aprendemos a imaginar que onde a gente está é melhor, onde a gente não está é melhor do que onde a gente está. Será? Quando a gente aceita a dedicação e a coerência é o caminho para a leveza. Rotina não é negligência, mas respirar, encontrar esse caminho da dedicação e da coerência e abrindo espaço para o desejo da perfeição escapar é a melhor forma de realização. Muito bem. Agora a gente abre. Muito legal. Mi, muito obrigada, viu, por ter trazido um tema tão intenso, né, que acho que daria umas 3 horas de assunto aqui. Fora que não deu nem tempo de todo mundo desabafar, né, tem um monte de gente aí que precisava desabafar. Eu tô brincando aqui com as meninas. Tô brincando aqui com as meninas, eu preciso reativar meu CRP, porque a gente tem que... Menina, aí tem empresário que tem que pagar CRP 2 vezes, você sabia disso? 2 vezes, né? Pelo CNPJ e pelo CPF. É de doer, gente. Tem que pagar o CRP 2 vezes. Mas tudo bem, faz parte. Mas foi assim, você trouxe com maestria, assim. O pessoal às vezes acha que porque eu sou psicóloga, né, eu vou sei falar de qualquer coisa com domínio, né? E não é bem assim que funciona. E até pela tua experiência, enfim, pelo fato de eu não ter filhos ainda, traz um outro colorido, mas eu acredito que foi muito proveitoso aqui para todas e deixou ainda um gostinho de quero mais, né? Com certeza. Olha, eu tenho aqui o link, eu tinha colocado lá em cima, tá lá em cima do chat, eu vou colocar aqui embaixo.
O link do site da minha empresa, se vocês quiserem dar uma olhada, acho que tem alguém com o Jornal Nacional ligado junto aqui com a gente. Esquece, o Jornal Nacional que traz notícia ruim. Então, eu coloquei aqui o link da minha empresa, dá para vocês darem uma olhadinha. O meu Instagram também é Progresso Humano. E eu tenho um grupo de mentoria para mães. Lá no meu Instagram tem o depoimento de algumas mães. A gente vai começar uma turma agora na primeira semana de agosto. Muito legal. Então, se vocês quiserem se inscrever, o link é esse que eu coloquei aí no chat. E eu estou à disposição. O que vocês precisarem, estou à disposição. A Cris tem meu celular, se vocês quiserem meu celular, fiquem à vontade. Não dá ideia, não. Vamos. Não dá, não. Sei lá. Melhor deixa, melhor cancela. Dá uma segurada. Dá ideia, não. Esse povo aí. Olha só. Não, mas obrigada. Vocês sabem que até a gente na psicologia, antigamente atender online era um negócio que era inadmissível. Era surreal, assim, não podia. Né? Hoje tem até legalizado isso dentro do nosso conselho e tudo mais, mas antes não podia. E quando aconteceu tudo isso, rapidamente o CRP se movimentou para instrumentalizar os profissionais para fazerem atendimento online e tem salvado vidas, né? Casamentos, filhos, trabalhos. Tem sido realmente diferencial. Então, mas é o CRP 2018 que abriu só para fazer o EPSI, que é o atendimento online. Quer dizer, demorou muito, né? Se a gente pensar que os smartphones estão aí já há mais de 15 anos que a gente tem smartphone. Eu quero te fazer uma pergunta. Agora a gente está com tudo. De frente com Cozela Tomé. Progresso. Por que progresso? Ai, que linda! Obrigada, Zeila. Porque progresso significa... Eu tô pesquisando aqui, para saber por que progresso. Lá no meu Instagram, acho que é o primeiro ou segundo vídeo tem... Mas progresso significa desenvolvimento em latim. E o ato de se desenvolver é o ato mais nobre do ser humano. Eu sou apaixonada pelo trajeto. O processo de aprendizado é o que nos move. Que lindo! E a leveza sempre foi uma marca registrada da Milênia. Assim, durante toda a faculdade, ela sempre foi muito divertida, sempre foi a mulher do network, sempre teve ali com todo mundo, né? Sempre no computador, no meio da aula, né, Cris, também? A louca. Sempre trabalhou bastante, né? E a gente se aproximou mais depois que acabou a faculdade, inclusive. Verdade. E assim, é interessante que por mais que eu sempre preguei leveza, eu tive momentos de descompasso. E eu sofri de burnout. Eu tive burnout. Eu não precisei de uso de medicamentos, mas eu sofri de burnout. Então eu sei o que é isso, eu sei o que é passar por isso, eu sei o que é chegar num domingo e abrir a boca a chorar porque segunda você tem que trabalhar. E não é fácil. Muita terapia, muito autoconhecimento, um processo muito longo para entender os meus limites. E hoje estou curada. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Mais alguém? Alguma pergunta? Podemos dar tchau. Quase 2 horas falando, gente. Delícia! Não, eu tenho uma coach agora que ela é do Canadá, minha sorte, né? Porque lá é 1 hora de diferença. Eu falei, Cris, eu marquei às 9, mas eu acho que vou deixar para as 10. Aí Cris, não tem problema. Aí eu falei, melhor. Porque liguei para cliente, pode ser às 10? Pode, então tá bom. Então, olha que maravilha, tá vendo? Falta 15 minutos para minha sessão. Gente, vamos, né? Vamos liberar. Então vai beber água, mulher. Milene. Para quem é mãe, sanidade mental, esquece dos filhos passarem de ano esse ano. Como é que é? Eu tô aprendendo de novo. Eu tava muito neurótica, que a escola mandava um monte de lição. Só que eu não tava com a minha sanidade mental ok. Aí eu falei, ou eu mantenho minha sanidade mental, ou a escola da minha filha fica ok. Eu preferi por manter minha sanidade mental e conversei com a professora. O intuito dela só tá
tendo aula, ela tem aula da 1h30 às 5h30, que é um saco. É um saco. Porque eu que faço as provas para ela por 6 anos. É. Nossa, cortou para mim, cortou para vocês? Cortou. É. Mas, gente, olha, né, gente? essa questão da escola daria outra live. Por quê? As escolas também não estão entendendo os limites. Tem isso também, né? Mas, enfim, Aqui tá super é papo para outra tranquilo. live. Se vocês quiserem, É. a gente marca outra. Essa eu não Ô, posso Cris, tem uma participar. pedagoga muito legal. Se você quiser, depois eu te indico ela. Tá, Caio, a gente compartilha com as meninas. Qualquer material, dica que você quiser compartilhar, a gente coloca lá no grupo para elas depois. Maravilha. Muito bem, gente. Deixa a Milena tomar água e partir para outra. Fazer xixi. Também tô morrendo de vontade. Obrigada, Milene. Beijo. Foi Obrigada. ótimo, viu? Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.